que estás no céu, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado sejas, que todo o universo exprime amor de Deus. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Momento de renovação, início de um novo ciclo. Somos nós, Senhor Jesus, a renovar os nossos compromissos. Primeiro, conosco mesmos, fazer brilhar a nossa luz. Ajuda-nos, Senhor, que possamos usar das lições que aqui recebemos e fazermos a construção de dias melhores para nós mesmos. Que assim seja. Muito bem. Que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir mais esse trabalho, depois de umas férias, não é verdade? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Tá? No capítulo anterior nós estudamos sobre as grandes religiões do passado, né? Até chegar ao cristianismo. E agora Emmanuel vai abordar a missão da Grécia. A missão da Grécia representada pelos seus grandes filósofos, tá bom? E aqui nós temos um pouquinho da história, alguma coisa que eu achei até interessante que eu não sabia, mas olha lá. Grécia Antiga é o termo geralmente usado para descrever o mundo antigo grego e áreas próximas tais como Chipre, Anatólia, sul da Itália, da França e costa do Mar Egeu, além de assentamentos gregos no litoral de outros países, como o Egito. Tradicionalmente, a Grécia Antiga abrange desde 1100 a.C., período posterior à invasão dórica. Quem foi essas dóricas aí? Foram uma das 4 principais tribos em que os antigos gregos dividiam a si próprios. Então, eles mesmos se dividiam em tribos. Até a dominação romana. A dominação romana foi no período de 146 a.C., tá? Roma administrou toda a Grécia. E aqui, olha que interessante. Contudo, deve-se lembrar que a história da Grécia inicia-se desde o período paleolítico, né? A Idade da Pedra, perpassando a Idade do Bronze, com as civilizações cicládicas, 3.000 a aproximadamente 2.000 a.C.,
minoica, 3.000 a 400 a.C., micênica, de 1.600 a 1.200 a.C. Alguns autores utilizam de outro período, o período pré-homérico, de 2.000 a 1.200 a.C., para incorporar mais um trecho histórico à Grécia Antiga. Os antigos gregos autodenominavam-se helenos e a seu país chamavam Hélade, nunca tendo chamado a si mesmos de gregos, nem a sua civilização Grécia, pois ambas, grego e Grécia, essas palavras são latinas, tendo sido lhes atribuídas pelos romanos. O país homônimo hoje existente, vê República Helênica, descende desta, embora, como já dito acima, o termo Grécia Antiga abrange demais localidades, Chipre, Anatólia, Itália, França. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa sobre o Império Romano, que espalhou a sua versão dessa cultura para muitas partes da região do Mediterrâneo e da Europa. Razão pela qual a Grécia clássica é geralmente considerada a cultura seminal da cultura ocidental moderna. Vocês sabiam disso? Olha, então o grego e Grécia são palavras o quê? Latinas, tá? Eles se denominavam helenos. O país se chamava Hélade, né? Sócrates, em grego, aí quem que pronuncia? Sócrates, né? Nasceu 469 a.C., tá? Em Alópece, o nome da cidade, e desencarnou em Atenas, 399 a.C., ou seja, 70 anos, né, gente? Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. É até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofonte. Eu adoro esses nomes. Imagina colocar o nome de um filho Xenofonte hoje. Bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos defendem que os diálogos de Platão seriam um relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da antiguidade aos dias de hoje. Através de sua representação nos diálogos de seu estudante ou professor, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. Olha que interessante isso. Pautado nesse material, vamos entrar agora com o livro. Quando nós estávamos estudando o capítulo anterior, retratando as religiões, o Emmanuel deixou bem claro que todos os grandes... Primeiro que, antes de Jesus encarnar na Terra, houve aquela reunião no mundo espiritual em que Jesus esteve com todos os exilados do sistema de um planeta, do sistema de Capela. E nessa reunião, Jesus convidou a cada um deles que ajudassem no trabalho da evangelização dos terráqueos. E ele se comprometeu em também encarnar na Terra. Então vieram muitos espíritos exilados do sistema de Capela, muito desenvolvido intelectualmente, mas não desenvolvido moralmente. Então não é uma questão deles terem regredido, não é uma regressão. Por quê? Porque havia uma evolução intelectual, mas não moral. Não moral. Então eles vieram para um sistema, para um planeta Terra, que não havia um desenvolvimento intelectual que eles tinham. Então eles vinham para ajudar o processo de evolução.
Mas moralmente estava igual ou até pior. Porque dentro do coração dele já havia nascido a perversidade, a maldade, a malícia, o egoísmo e a vaidade em uma proporção muito grande. Tanto é que muitos vieram com o intuito realmente de tentar dominar e escravizar, utilizando da sua inteligência. Então, no capítulo passado, o Emmanuel deixou bem claro que ele disse assim: Jesus falou que viria, então todos os povos aguardavam a vinda do Messias. E ele, antes dele vir, ele mandou vários missionários. E quase sempre, como essa ânsia desse povo, esse desejo no subconsciente ou no inconsciente da vinda do Messias, eles acabavam colocando essas criaturas como se fosse o Messias. Então Krishna passou a ser o Messias, Lao Tse passou a ser o Messias, Confúcio passou a ser o Messias, né? Mas o livro retrata que na verdade todos eles eram o quê? Enviados do nosso Senhor Jesus. Eram missionários, mas não o Messias, né? E na Grécia não foi diferente. Uma vez uma amiga, muitos anos atrás, chegou comigo e disse assim: Conceição, a gente estudando a história de Sócrates, parece assim muito com as ideias de Jesus. Será que Sócrates não foi uma encarnação de Jesus? E ela é professora de literatura, ela é doutora em literatura. E aí a gente obviamente vem percebendo que as ideias se parecem realmente porque ele é o enviado. Ele veio trazer lições. Nosso Senhor Jesus não é um Senhor egocêntrico que diz: não, só eu vou poder falar isso. Vamos lá entrar no livro? Nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, olha aqui, ó. Eu não enviei nenhum curioso, nenhum estagiário, eram pessoas aptas a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Maturação. Então você imagina que quantos anos antes de Cristo Sócrates? Quase 500 anos. Você está entendendo? E se eu enviei é porque o povo já tem condições. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas. E esse artista aqui, que o Emmanuel está citando, está partindo do princípio que a criatura já leu o Consolador Prometido. Ele está falando, não estou falando de um artista, estou falando do artista, aquele que consegue ligar a criatura ao Criador, aquele que eleva o sentimento, tá? É esse que ele envia, tá bom? Não é o que fica ensinando, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo, estou em cima, não. De filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências, olha aqui, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração, olha só, mestres da inteligência e mestres do sentimento, cérebro e coração. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Gente, olha lá. Que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Era o cérebro do planeta. Por isso que a gente dizia, o mundo falava grego, né? Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, escolas. E realmente a gente foi pesquisar quantas escolas. E Emmanuel vai citar algumas que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Os mestres de Paulo foram quem? Gregos. Por isso que a gente fala que ele era um homem de 3 mundos. Porque a educação dele foi grega,
a parte religiosa dele judaica e a parte social política romana. A maioria desses pensadores que eram os enviados do Cristo, olha só, a maioria desses pensadores que eram os enviados do Cristo, as coletividades terrestres. Então, esses aqui eram enviados, não se tratavam de capelinos, se tratavam-se de espírito de outros sistemas que o nosso Senhor Jesus convidava, entendeu? Para que viessem à Terra auxiliar o processo de evolução. É sempre aquele movimento que dizem os espíritos, os planetas, eles são solidários, não fica algo isolado, não, só o terráqueo tem que viver e se virar, não, são solidários, um ajudando o outro. Trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Daí aquela cena sempre da criatura no meio da praça e começar a ensinar, a falar, a declamar. E isso era assim, eles se reuniam, iam para o teatro para realmente assistir retórica. Duas pessoas discutindo o assunto. Olha que cultura, gente. Hoje a gente se reúne para assistir o teatro, a gente vai para assistir uma peça que o povo chama um monte de palavrão, um monte de piada ridícula, que a gente morre de rir e ainda paga uma fortuna para isso. É o sucesso do momento. A gente vê esse grupo nos YouTube da vida e que tem não sei quantos milhões de curtidas, e você vai olhar, tu diz, mas meu Deus. Então o povo aqui na época se reuniam, iam para aquele teatro para ver discussões retóricas, filosofia, e era lindo ver isso, igualzinho hoje. Aqui, na primeira página, ele fala assim: a maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo, as coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos. Aí eu não entendi essa parte. Mas eles trazem o quê? Dá continuidade. Os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Aí volta lá no iniciozinho do livro. Tu lembra daqueles espíritos missionários, lá no iniciozinho, nas primeiras encarnações, que vieram para o Egito? Lembra? Foi para lá que eles chamavam até de os iniciáticos, né? Que eles vieram e que eles tinham toda a informação sobre criação e formação do planeta. Então eles sabiam que existia Deus, um Deus, eles sabiam que existia um Cristo, e eles sabiam que existia um grupo de espíritos que trabalhavam com Cristo lá no Egito Antigo. Eles eram chamados de quê? Os iniciáticos. Então o que eles fizeram? Essas lições, essas informações só ficaram para eles no grupo. O que eles passaram para a sociedade? Por que eles passaram para o povo? Olha, nós não temos como explicar para o povo que existe Deus, existe um Cristo e existem vários espíritos. Então vamos dizer que existem o quê? Vários deuses. E aí a metempsicose, na verdade, surgiu como? Eles, quando encarnaram no nosso planeta Terra, naquele corpo grosseiro, a impressão, a intuição que eles trouxeram é que eles saíram de um corpo humano para encarnar no corpo de um animal. Daí surgiu a metempsicose. Entendeu? Então, essa era uma informação isolada. Então, ele diz, agora esse mesmo grupo, e com outros que passaram a saber, hoje saiu dos templos e agora foram para as praças públicas. Socializar. É por isso que nós do movimento espírita, é como se a sociedade terrena tem assim algo, um vício atávico realmente, de querer elitizar as informações, levar apenas para um pequeno grupo. E a nossa função realmente, nós temos que sair disso. As informações, elas deverão estar para todos. Então, se eu estou num grupo onde nós não temos um grupo de intelectuais, de pessoas simples, o nosso dever como trabalhador é simplificar para que todos possam entender. Se o mestre, o mais inteligente,
o mais sábio de todos, ele conseguiu ensinar para pescadores e lavadeiras, tendo a humildade de fazer comparações com a semente de mostarda, a agulha e o camelo, o alqueire. Ele foi pegando, entendeu? Porque só quando você compreende a lição em sua plenitude é que você consegue simplificar para ensinar. Enquanto você não compreende a lição em sua plenitude, você não consegue simplificar para ensinar. Você acaba complicando mais ainda e não consegue passar. Por quê? Porque ainda tem mais uma. A lição do Evangelho, a gente só consegue passar quando eu entendo e sinto. Quando eu só entendo, eu não consigo passar. Pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza. Olha aqui. Antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida, antecedida de anteceder, pelas experiências mais vastas no campo social. Então ele diz assim, da mesma forma que a organização do homem, a organização física, exigir as mais amplas experiências da natureza, então você imagina, quando nós acompanhamos o processo de evolução, aquele corpo ainda muito parecido com uma forma de um macaco, aquele símio, e todo esse processo de evolução, é como ele fala, a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, que agora ele está definitivo. Aí ele diz, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro. Qual é a função do roteiro? Quando você vai fazer uma viagem, você costuma fazer um roteiro, um caminho. Por isso é que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Então ele diz, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, 500 anos antes da vinda de Jesus, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então, 5 séculos antes da vinda, toda uma preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus, toda uma quantidade de espíritos enviados para tentar preparar o espaço. E ele coordenando. E mesmo nesse movimento de administrar, de coordenar, ainda assim, esses que estão próximo dele, apesar de estarem atuando, estão também aprendendo, porque ele é o maior, ele é o Cristo. E eu acho tão interessante, não é feito nada só. Eles sempre chamam um grupo para trabalhar, porque se eu não estiver com alguém mais experiente, como é que eu vou aprender? Ele tem como guia Deus, ao ponto dele falar, eu e o Pai somos um só. Ele já aprendeu, ele já reflete 100%. Os demais, Sócrates, Lao Tse, Buda, Confúcio, todo esse grupo de irmãos, apesar de serem evoluídos, não são mais que ele. E ainda assim estão a trabalhar com ele nesse processo, aprendendo. Então, meus irmãos, não vamos imaginar um Jesus passivo.
Ele está na política, ele está na educação, ele está na área da saúde, ele está na área da segurança, ele está cuidando e tem, obviamente, grupos trabalhando com ele. E aí, quando a gente começa a avaliar, assim, pensar nisso de forma grande e ver a preocupação, a ocupação desses grandes, e a gente fica olhando para a nossa ocupação e para a nossa medíocre preocupação. Às vezes a gente se ocupa e se preocupa com coisas tão medíocres. Medíocre por quê? Porque são coisas temporárias. Vamos ver Atenas e Esparta. Então vamos lá para os Espartas e para Atenas também. Duas cidades, né? Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Teorias científicas, tá? Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia antiga, tá? Fascista, regime político autoritário, né? Essa nossa eleição foi um conceito muito citado, não é verdade? Comunistas, também muito citado, a propriedade coletiva dos meios de produção e a abolição das classes sociais. Os espartanos, aqueles homens bonitos, sob o regime atribuído a Licurgo, eu não consegui achar, gente, eu procurei, mas eu não consegui achar nada dele. Nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época. Ele explica, mas eu não consegui achar nada. Vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. Ele diz assim, começa assim, olha, os comportamentos apenas se repetiram, mas começou tudo aonde? Lá atrás. Viu, Conceição? Senhor? Quando ele fala que Alemanha e Rússia atuais, ele está se referindo à época em que o livro foi Sim. que estava próximo da Segunda Guerra Mundial. É verdade, professor. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários. Imagina, gente, todo mundo vestindo a mesma roupa. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medida de insulamento, isolando todo mundo, imagina, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando, muitas vezes, regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Ou seja,
Esparta estava se espalhando toda. Por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Só os filmes que fazem hoje do Esparta, os moços bonitos e pronto. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia. Povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que como Solon, vamos lá, quem quer anotar? Solon foi um estadista, legislador e poeta grego antigo. Então, olha, ele foi considerado pelos gregos como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. E como poeta, compôs elégias morais e filosóficas. Viveu em 594 a.C., né? Iniciou uma reforma. Plégias quer dizer poesia, poesias morais, compôs poesias morais. E ele iniciou uma reforma nesse período aí, mais ou menos, tá? Então, ele viveu 500 a.C. Lembra do que ele falou lá no início? Que 5 séculos antes ele enviou muitos missionários. Eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, olha, totalmente o oposto de Esparta, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias e a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX, para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Vamos orar, gente? Senhor da vida, no teu evangelho de amor, os discípulos anotaram a tua fala e nos dizer que os teus discípulos, os teus alunos, serão reconhecidos por muito se amarem. E o Senhor, mais uma vez, reforça como Espírito de verdade, nos dando 2 ensinamentos. Espírita, amai-vos. Eis a primeira lição. Instruir-vos. Eis a segunda. Porque, Senhor Jesus, o que nos move para sairmos de casa, do ambiente profissional, às vezes cansados, com fome, e nos faz tomar o rumo do porto de luz para estudarmos por um período de 3 horas, 3 obras, é o amor. É esse amor uns pelos outros. É essa companhia com os amigos. É esse momento em que conversamos, que sorrimos, que nos abraçamos. Esse sentimento primeiro, o sentimento do amor. E o segundo, essa nossa vontade de aprender, de estudar, de crescer.
E nós só temos, Senhor, sempre a Te agradecer. Que nós possamos, amor querido, estender para o nosso ambiente profissional, doméstico, essa alegria que aqui sentimos, esse companheirismo que aqui realizamos, esse sorriso que aqui trocamos, que possamos entender que o Teu templo é o universo. Nos fortaleça, Senhor Jesus. Nos ampare sempre para esse trabalho, para que não venhamos a falir, a desistir ou a não cumprir os compromissos que assumimos. E aos nossos amigos espirituais, trabalhadores incessantes do nosso movimento espírita, e em particular do nosso estudo de obras selecionadas, que possam sempre encontrar em nós um coração preparado para recebermos a inspiração necessária para o trabalho do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, amor de nossa vida.